Olá, bom dia. São 6h03 da manhã do dia 14 de julho de 2023. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para aquilo que é razoável, plausível, medível, mensurável. Vamos começar. Naquele dia, Deus me pedia para que eu pudesse sentir alegria. Bem verdade que Deus me dizia que para sentir alegria a gente precisava abrir mão. Sim, abrir mão do que eu poderia abrir mão para sentir alegria. Talvez eu pudesse abrir mão de coisinhas. E o que seriam coisinhas? Quantas coisinhas eu poderia identificar? A questão é que Deus me disse: se um texto eu for formar, eu não devo me preocupar com coisas que só vem mesmo encher espaço sem nada realizar. É como uma casa que a gente precisa ordenar para que a administração da casa qualquer um possa realizar, considerando cada coisa de cada lugar. Por isso Deus me disse que por mais que leis a gente possa criar e possa criar e possa criar, do que isso vem adiantar. Qual é o significado de uma letra morta no lugar? Que tipo de coisa eu posso acrescentar ou tirar de uma letra morta em que só está a acumular quinquilharia? E depois, sim, de algum tempo, a buscar vida, sim, para eu poder colocar dente para quarar, seja para falar, seja para cumprimentar, seja para sorrir. A questão é que a gente escolher o tempo todo escrever, sem nada dizer, nos levou a esse buraco que hoje nós estamos a ver. A questão é saber por que a gente continua a escrever, sem nada querer dizer. Sim, olha só se eu pegar um pé de abacate. Eu posso escrever quantas linhas para falar do pé de abacate? Quanto mais eu florear, mais fruta de quando o pé de abacate vai virar. Ao ponto de ninguém querer mais, nem sequer preço botar. Imagine se vai querer ganhar na ilusão de que nada vai custar. Olha, a gente foi mesmo criando dificuldades para a verdade ser o que poderia ser a verdade. Essa é a questão. Não tem a menor possibilidade de a gente pegar uma semente de feijão e ali a gente florear
e dizer que aquela semente de feijão não é pão. Ou parece, ou não seria, ou há uma confusão. Puxa vida, quanto tempo nós perdemos sem com explicação. Não seria mais fácil a gente aceitar? Sim, porque o que eu poderia ganhar escondendo as coisas do lugar? Sim, porque se eu escolho de fato tanta coisa nomear, e coloco substantivo e adjetivo, e frase a formar, texto a completar, para simplesmente, no fim, eu falar que aconteceu um crime no lugar. Mas onde é que o crime está? Imagine eu pegar 500 páginas para um inquérito formar sobre um dedo que alguém esteve a arrancar. Qual é a possibilidade de eu encontrar esse dedo no lugar? Se tem mais de 500 páginas para o dedo enrolar. E no fim, eu querer de fato tratar como o acidente de trabalho o dedo que ali estiver a enrolar. E por que disso eu estou a falar? Porque a gente deveria mesmo se envergonhar. Não, a gente deveria mesmo se envergonhar de certas coisas que a gente costuma realizar. Porque eu teria mesmo que buscar uma coisa simples. Uma coisa simples para eu poder, ao menos mesmo, me sustentar. Olha, se eu uma canoa pegar e no mar revolto eu entrar, qual é a possibilidade de eu sair com vida de lá? A minha ingenuidade é tanta que eu não sei que eu não posso pegar uma canoa e no mar revolto entrar? Depois eu vou fazer o quê? Vou florear e dizer que o corpo alguém esteve a encontrar porque pegou uma canoa e no mar revolto foi entrar porque não tinha conhecimento que ali poderia a canoa. A quem nós queremos enganar? Até uma criança sabe que é perigoso no mar entrar, principalmente quando ele está de fato a revirar, querendo cadáver apresentar. Olha, quanto mais a gente tentar florear, mais difícil será a gente mesmo pegar folha de papel para se sustentar. Não tem como a gente, não tem como a gente inquérito formar, floreando. E digo isso pela facilidade. Sim, pela facilidade que Deus tem. Sim, de inutilidade. Sim, ele usar como adubo. Imagine a dificuldade que é, sim, árvore de derrubar, para papel higiênico a árvore formar. Imagine com tanta folha de ofício a sobrar. Certamente alguém pode falar, para que árvore derrubar se tem tanto papel de ofício no lugar? Basta papel higiênico virar. E a gente vai saber a utilidade que tem tanto papel de ofício no lugar. Talvez alguém viesse me perguntar, e por que disso eu estou a falar?
Puxa vida, quantos caixões nós estivemos a forrar com um papel de ofício. Para toda uma formação de pensar, a gente ali poder manipular. No fim, nada a declarar. Nada a declarar. Nada a declarar. O problema é que nós não temos mais papel moeda para a gente poder usar e ter algum fundamento para a gente aqui estar. Porque todo o nosso papel moeda, pelo menos a ilusão de ter um, esse nós mesmos estivemos a derrubar. Quando nós aceitamos o tempo todo lei criar. Nós criamos tantas leis no lugar que ninguém mais acredita que a gente pode se sustentar. Mesmo como um papel machê. Talvez bachê, trachê. E sabe por quê? Porque uma coisa tem que ser de uma maneira, pelo menos uma coisa tem que ser de uma maneira tão simples no lugar, pelo menos para o básico, a gente poder declarar o básico. Nós acostumamos tanto a florear que a gente não sabe nem mais como inquérito formar. Essa é a verdade, nua e crua, como diz o ditado popular. Nós não sabemos nem mesmo como investigar. Tamanha é a dificuldade que nós estivemos a plantar, a distância entre a realidade e fundamentar de uma maneira simples e corriqueira o que esteve a passar, que a gente não consegue mais realizar. É como você o tempo todo outra língua falar e o outro não conseguir nem mesmo o básico adivinhar. E tudo isso, porque as leis vieram a dificultar o beabá. Vieram a dificultar o simples beabá. A gente se perdeu tanto da realidade, que aqui está a passar. Que menino hoje se acha no direito até de um outro menino matar. Com requinte de crueldade. E é claro que nós que estamos do lado de cá vendo aquilo tudo, os meios de comunicação mostraram a gente isso, e nada vai dar. Já ele vai ter ficha corrida. Como é que um lugar pode se declarar enquanto democracia, tendo tanto de ficha corrida, e a gente não coloca um ponto de partida para essa ficha corrida ficar naquele lugar e nunca mais poder, de fato, mais um numeral apresentar, e mais crime a se praticar. E a gente ainda tem coragem de perder tempo com politicar. Olha, eles são tão inúteis no lugar que a gente poderia muito bem passar sem essa desgraça de política que aí está. São tão inúteis. Sim, na vida prática. Porque tudo que eles fazem lá, enquanto inúteis, só servem mesmo enquanto papel. Porque na vida prática mesmo, nada vai mudar. Nada vai mudar. É apenas mais uma folha de papel higiênico que o povo vai ter que usar. Se tiver fezes ali para o povo,
eliminar ali a folha do que eles fazem, o povo vai pegar. Se as fezes estiverem a ressecar, e ali, na hora de eliminar, sangrar, o povo vai ter que também que pegar o que eles, os inúteis da política estão e vão, o povo vai ter que ali usar. E o sangue ali vai ficar. Se não tiver nem fezes para eliminar, tamanha a dificuldade da digestão. Imagine, ainda assim, o povo vai ter que pegar o papel higiênico. E aí vai escarrar, tentando mesmo, de alguma maneira, o estômago aliviar. Porque com toda certeza a úlcera vai estar lá. Por quê? Porque o povo tem não só que comer as fezes que eles costumam fabricar, como tem que carregar o próprio papel higiênico que os inúteis fazem questão de rolar. E a gente senta, e roda, e mais roda, e mais roda, e mais roda, para falar dos inúteis do lugar, sem a prática a gente mostrar. Porque a prática é a gente no manicômio entrar e ver que aquela inutilidade alguém está a bancar. É a gente poder, num simples mercadinho entrar e ver que aquela inutilidade alguém está a bancar. E a gente continua mesmo a falar como se isso fosse passar sem deixar chagas para o povo brasileiro carregar. Quantas chagas? Quantas chagas o povo brasileiro está a carregar? Com aquilo que a gente sim acredita ser inutilidade. Mas a inutilidade deles custa um papel moeda que ninguém pode fabricar, que é o valor da vida que Deus esteve a nos dar. Porque se menino, no banco escolar não sentar, olha o prejuízo. Olha o prejuízo que vai ser para uma criança no banco escolar não sentar na data característica para ele poder racionalizar a idade que ele está. Um ano vai passar. Aí vamos falar, não, ele está no banco escolar. O rebento está no banco escolar. Estando ele no banco escolar, o pequeno rebento não consegue o tempo dele ali racionalizar. É tanto problema no banco escolar que o tempo vai se inutilizar. Mais um ano, um outro ano e outro ano. E ainda temos a coragem de falar que são analfabetos funcionais. Quem é mais analfabeto nesse lugar? Aqueles que estiveram a se doutorar e não conseguem enxergar nem sequer o beabá e ficam o tempo todo sentado falando de politiquinha, politicão, politicona. Quem é mais analfabeto funcional?
as crianças que viraram adulto ou os doutores, que tem tanto conhecimento, tem tanto conhecimento que sentam para de fato dialogar, cada um dando uma opinião sobre o dia que esteve a passar. Na prática mesmo, nenhuma notícia ninguém estará a dar. Porque a notícia não está exatamente no puleiro, nem no chiqueiro, muito menos no galinheiro. A notícia está em cada chaga que o povo brasileiro está a carregar desde que eles começaram a inventar leis e mais leis e mais leis e mais leis para aqui se aplicar e não se consegue nem mais o básico do beabá. Porque qual a importância? Não, olha, qual a importância de eu todos os dias o relógio ali me chamar? Cássia, são 4h50. Eu levantar, beleza, o café vou coar, na mesa eu vou sentar esperando ali a cafeteira, o trabalho dela realizar, e eu a Bíblia decorar. Qual é a utilidade de eu decorar a Bíblia, se eu não conseguir nem mesmo o básico do beabá na minha vida prática eu aplicar? Eu fico pensando mesmo, qual é a utilidade da gente ter carteira profissional? Olha só, você ter carteira profissional e o básico mesmo você não conseguir, muitas vezes nem sequer realizar. Porque se você esteve a estudar, você tem a teoria. No mercado de trabalho você vai entrar, é para você praticar. Mas aí vem alguém lhe dizendo que não é assim. Que é para você deixar lá tudo que você esteve a estudar. Que aquilo mesmo você não vai utilizar. Na prática mesmo é isso aqui. Faz assim, olha. Santo. É só isso aí? É só isso aí. Amarra aqui, joga. Amarra. Mas eu amarrar assim, desse jeito, me disseram que eu tenho que fazer assim, eu tenho que pegar o direito, eu tenho que olhar o avesso, eu tenho que olhar se não tem defeito. Eu não posso simplesmente amarrar desse jeito. Não, mas esquece. Amarra assim. Aí você vê pilha e mais pilha, que é uma vergonha você estar assistindo o noticiário e alguém entrar com um carrinho de mão dizendo que é um inquérito. Santo. Um inquérito no carrinho de mão. Santo, eu fico pensando. Não, eu fico pensando mesmo. Se a gente tem noção da nossa falta total de razão. Um inquérito ali no carrinho de mão, pilhas e mais pilhas. Eu tenho mesmo que acreditar. Burro tem 4 patas. 4. Me disseram assim, olha, você vai lá e você vai um inquérito formar. Santo. Mas como é que eu vou fazer isso? Vai com o advogado falar. Certo. Eu tenho que o inquérito formar. Eu vou com o advogado falar. E depois? Depois você vai com o morto.
Peraí, eu não estou entendendo. Eu saio daqui, vou com o advogado falar, depois eu vou com o morto consultar. Certo? É isso? Não, aí depois. Não, aí depois você vai pegar o cadáver do morto e vai levantar. Depois que eu falar com o morto, eu vou levantar o cadáver. Sim, o morto precisa autorizar. O advogado tem que autorizar para você falar com o morto. O morto tem que autorizar para você levantar o cadáver. Certo. E depois? Não, aí depois você tem que voltar. Voltar? Sim, você tem que de novo falar com o advogado para ele autorizar para você falar com o morto. E o morto tem que autorizar para você, de fato, o cadáver analisar. Mas eu não levantei. Não, é cada parte. Cada hora que você for pegar uma parte, você tem que, de fato, caminhar. E sem esse buraco você vai formar. Santo, para um inquérito eu formar, eu tenho que ficar entre o advogado, o morto, o cadáver do morto. Advogado, morto, cadáver do morto. E se eu precisar de pedir uma autorização extracurricular? E aí você vai ter que pedir para o advogado solicitar uma solicitação para você solicitar uma solicitação extracurricular. Santo, vai funcionar. Eu lhe digo o seguinte, se funcionasse mesmo, você não sentaria todos os dias para gravar. Santo. Então, se isso estivesse funcionando, eu não estava ainda gravando? Com certeza você não estaria gravando. Você estaria, de fato, se comunicando. Santo Deus, que penitência! Que penitência é essa? Mas Deus me disse, olha, a julgar por tudo aquilo que você é capaz de realizar, eu fico pensando se você resolvesse a Bíblia decorar. Eu disse para Deus, Senhor, se eu colocasse como ponto de conquista da minha vida a Bíblia decorar, o Senhor sabia, não, o Senhor com toda certeza, saberia a inutilidade que aqui eu iria praticar. Deus colocou dentro para Aquará e me disse, pois quantas pessoas perdem tempo em decorar coisas e mais coisas e mais coisas no lugar como enfeite para dente usar. Onde é que essas pessoas estiveram? Sim, foram parar em algum lugar? Qual a importância, a utilidade? Por que o país está nessa condição tão deplorável? Sim, se tem tantos decoradores no lugar, o que não falta é decorador, é arquiteto de decoração, é engenheiro de decoração, advogado de decoração, sem contar o tanto de serviçal, de prontidão. Isso é ofensa? Não. Isso é apenas encarar a realidade. Porque é impossível a gente acreditar que aqui nós estivemos de fato a agir com um mínimo de sanidade. Um mínimo de sanidade. Quando a gente vê tanta barbaridade, é impossível a gente acreditar que aqui teve mesmo
gente que desejasse algum tipo de sanidade plantar. Na medida em que criança a gente vê tombar com tanta facilidade de um lugar que é impossível a gente acreditar que essas pessoas tinham algum tipo de barreira. Sim, para ela, ali mesmo, ela se dá. Eu não vou executar porque, olha, a lei é severa, nunca mais eu vou poder sair do lugar. Eu não vou nem poder responder em liberdade. É prisão perpétua. Não tem barreira, não. Não tem nenhum tipo de barreira. Você pode barbarizar. O exemplo a gente vai encontrar em todo lugar. A barbárie é algo que a gente esteve a se acostumar. De tal forma que a gente acha mais razoável proibir garrafa no entorno de um lugar do que a gente ler, enxugar e deixar claro. Para a lei se aplicar sem ninguém interpretar. E aí a gente fica o tempo todo querendo papel higiênico fabricar, porque é mais fácil papel higiênico fabricar do que um espelho a gente usar e ver que o criminoso com toda certeza não quer se enxergar. Então o criminoso vai colocar a culpa na garrafa. Foi a garrafa. Foi o pau. Foi a arma. Foi o guindaste. Tudo lá. Extra humanidade. O ser humano, com toda certeza, só faz bondade. Olha, eu realmente. Não, eu realmente. Eu posso. As minhas mãos arrancar. Só para a luva eu não usar. Só para isso. Simplesmente eu arranco. Porque é impossível você acreditar mesmo que você colocar luva para com gente falar é o melhor para se dar. Bom mesmo para a gente falar com gente é a gente olhar e ter a coragem de deixar o nosso pensamento, a boca, trazer enquanto razão, para o outro ter a compreensão. Assim o outro vai poder escolher conviver comigo ou não. Quanto mais eu criar leis, tirando do outro o direito de manifestação e a escolha do outro de convivência ou não, eu vou de fato criar lei para favorecer ladrão. Eu vou entupir o sistema de jurisdição. E aí, inquérito de montão, e crime de fato ali. Que é crime mesmo, não de opinião, crime. Eu quero saber como é que a gente pode, de fato, praticar crime de opinião. Eu quero saber. Olha, eu fico a pensar, sim, como é que essa gente pode dizer que gosta de democracia? Olha, no tempo que eles dizem que aqui tinha uma tal de ditadura,
as pessoas podiam livremente falar. Sim, sim, aquilo que eu estava a pensar, dando para o outro o direito de convívio ou não, de cunho particular. O que eu não posso, de fato, é usar o meu gosto particular para ninguém prejudicar. Nem com ofensa, nem com isso. Mas a gente poderia mesmo. Cada um brigar, cada um usava a boca, para de fato o outro ali. Sabe como é que é? Briga de língua. Depois, santo Deus, o tempo iria passar, depois estavam juntos, num bar, a tagarelar. Mas hoje a gente fica pensando assim, qual a utilidade do sistema judiciário? Olha, se a utilidade do sistema judiciário é tralha virar, não precisa mesmo não ninguém trabalhar. Isso já esteve a se dar. É mais importante, de fato, a gente buscar crime de opinião. Sim, e até criar situação para crime de opinião se dar do que realmente o crime organizado a gente desbaratar. Do que realmente a gente pegar o espelho e colocar na cara de alguém e dizer, tá vendo aqui? Você tá enxergando aqui? Ah, sou eu não. É tudo aquilo que você esteve a realizar como inútil no lugar. Isso aqui é você. É a sua inutilidade, mas a sua inutilidade, aqui, tá vendo aqui? Você vai encontrar. Em cada corpo que esteve a tombar. Porque a sua inutilidade o tempo todo esteve a trabalhar para isso se dar. Eu disse, estou a falar porque Deus disse. Deus disse. A gente pode com qualquer pessoa conversar. Com qualquer pessoa dialogar. Mas fezes a gente não precisa mastigar. Cada um tem o direito do seu próprio pensamento ofertar. Mas se eu sou capaz do pensamento buscar, se eu sou capaz do meu sentimento alcançar, se houver de fato crime no lugar, a leitura eu vou realizar. A leitura eu vou realizar. Diz o Evangelho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Considerando de fato Deus que me deu o lado circular, nós temos direito a ter vida particular. Sim, é verdade. Nós temos direito à nossa privacidade? Sim, é verdade. Assim como nós temos a obrigação de manifestar sanidade. E manifestar sanidade significa a gente não querer ser celebridade. Olha, é muito difícil a gente lidar com celebridade. Eu prefiro sempre o caminho da racionalidade. Assim sendo, eu gosto mesmo de falar, sim, a minha verdade. É a minha verdade. Deixo sempre isso claro. Assim a gente não vai particularizar a vida de ninguém. A gente vai apenas buscar, indagar
sobre aquilo que realmente eu estive a realizar, enquanto trabalho a se considerar, e não enquanto vida particular, que é uma baixaria. Olha, você vê uma deputada perguntar quantos anos a pessoa tem, eu fico pensando mesmo, se uma pessoa dessa tem condição de contar até 20. Imagina. Você chegar à decadência da decadência da decadência de perguntar qual é a idade. Olha, eu não sei não quanto custa mesmo a gente ser celebridade. Por certo, nem a casa da insanidade acreditaria em tamanha irracionalidade. Fazer o que, né? É a decadência total. É, decadência total. Bom dia.